Boa noite a todos. É um prazer muito grande eu estar aqui, nessa terra tão querida, que me deu tantos amigos. Eu tenho muitos amigos queridos de João Pessoa, muitos pacientes que viraram amigos. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Joana. Eu sou ginecologista, trabalho com os métodos Creighton e Napro, em São Paulo, no Instituto Mater Fecunda, que foi fundado pela doutora Carolina Delage, né, que, como a Raquel falou, foi quem trouxe esses métodos para o Brasil, né, foi a pioneira desses métodos no Brasil. E o objetivo dessa aula, né, foi dividir um pouquinho com vocês do nosso trabalho, né, para que vocês conhecessem um pouco mais, né, o Creighton e a ANAP. E para isso, eu dividi em alguns tópicos, né, a aula. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico do surgimento desses métodos, né? Vou falar um pouquinho sobre a fertilidade feminina, que é fundamental a gente entender como esses métodos funcionam. Depois vou falar sobre o Creighton e a Napro, e aí a gente vai abrir para perguntas no final, para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Mas a qualquer momento que vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade, tá? Podem interromper a qualquer momento. Então, eu queria começar um pouquinho com a história, né? Porque eu acho fundamental a gente entender a história, né? A origem das coisas, e a gente acaba entendendo um pouquinho mais da essência, né? Mas, principalmente, né, para desconstruir a ideia, né, que está vigente na sociedade atualmente, de que os métodos naturais são aqueles métodos do passado, arcaicos, que não funcionam, né, e que, com o surgimento da pílula, né, eles não são mais necessários, e que a pílula foi um grande avanço da ciência, um grande avanço tecnológico, né, e que veio para abolir os métodos naturais. E, na verdade, né, não é nada disso. Na verdade, o movimento que deu origem à pílula anticoncepcional foi um movimento totalmente ideológico e anticientífico, né? E os métodos naturais mais utilizados atualmente, né, que são o Billings e o Creighton, né, os mais conhecidos atualmente, eles, inclusive, surgiram posteriormente, né, ao advento da pílula, como uma resposta a todo esse processo, né, da revolução sexual e ao próprio surgimento da pílula, né? E, na verdade, né, a pílula surge, né, da articulação de 3 movimentos, né, que é o movimento dos controlistas, né, do movimento controlista, do movimento marxista e do movimento eugenista, né? E, na verdade, a pílula foi resultado da articulação desses movimentos, mas também fortaleceu esses movimentos, o que resultou, né, na revolução sexual e em tudo que a gente está vendo hoje, né? Então, o que foram esses movimentos, né? O movimento controlista, na verdade, foi um grupo de magnatas, né, de milionários, que tinham o objetivo do controle populacional, né, a fim de manter e expandir o seu poderio econômico, né? Então, na verdade, foram eles que financiaram, né, a revolução sexual, né? Então, na verdade, eles financiaram esses movimentos ideológicos, né, do marxismo, o movimento do eugenista, como forma de implementar, né, os seus planos de controle populacional, né? Então, eles foram os financiadores, né? Já o movimento marxista, né, ele foi o motor da revolução sexual através do movimento feminista, né? Então, foi através do movimento feminista, né, que os marxistas conseguiram implementar muitos de seus ideais, né? Porque os marxistas enxergavam a estrutura familiar como uma estrutura de opressão, uma estrutura de exploração entre as classes, né, por 2 motivos. Primeiro, porque o conceito de propriedade privada, ele acaba surgindo, né, na estrutura familiar, na medida em que o bem, né, a propriedade privada, ela surge como fruto do trabalho de alguém, e esse bem acaba passando de geração para geração, né? Então, aquela família
constrói, né, o seu bem, sua propriedade, e passa de geração para geração, de pai para filho, né? E na medida em que você desconstrói a família, né, os bens passam a ser propriedade do Estado, né? E além disso, os marxistas também enxergavam, né, que a primeira luta de classes foi a luta de gêneros, né, da exploração do homem sobre a mulher, né, e que isso também deveria ser desconstruído. E a contracepção é um meio necessário para a desconstrução da família, né? Por quê? Porque qual é a forma mais eficiente de se destruir uma família, né? É tirando a mãe do centro da família, né? Ou seja, colocando essa mulher no mercado de trabalho e os filhos, a educação dos filhos passa a ser, né, papel do Estado. Então, a contracepção, né, o estímulo à contracepção tem um papel fundamental, né, na implementação do ideal marxista. E eu trouxe um trecho, né, desculpe o texto longo no slide, mas eu quis trazer esse trecho na íntegra. É um trecho de Engels, porque muitas vezes a gente acaba ficando na cabeça, né, que é tudo teoria da conspiração. E, na verdade, não, sempre tudo foi muito claro, né? Assim, tudo sempre foi dito muito às claras, né? E o que ele diz na verdade, isso é um trecho tirado de um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, né? E o que ele fala? Ele fala: a monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. Num velho manuscrito inédito, redigido em 1846 por Marx e por mim, encontro a seguinte frase: a primeira divisão do trabalho é a que se faz entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. Na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletário. Quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia doméstica converter-se-á em indústria social. O trato e a educação das crianças tornar-se-ão público. A sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. Desaparecerá, assim, o temor das consequências, que é hoje o mais importante motivo social, tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista econômico, o que impede uma jovem solteira de se entregar livremente ao homem que ama, né? Então, aqui fica bem claro, né, todo esse ideal marxista, né, da desconstrução da família, né, e de assumir, né, o papel da educação dos filhos, né? A educação dos filhos passa a ser, né, papel do Estado. E o terceiro movimento, né, foi o movimento eugenista, que defendia a limpeza da sociedade, né, dos indivíduos com características indesejáveis. E, para tanto, né, eles defendiam abertamente a contracepção e o aborto, né? E no surgimento da pílula, né, a gente vê claramente a articulação, né, desses três movimentos. Então, essa senhora, né, Margaret Sanger, ela é considerada a mãe da pílula, né, é quem encabeçou tudo. Ela era uma enfermeira, líder do movimento feminista norte-americano, né, e membro do movimento eugenista nos Estados Unidos também. E ela, na verdade, fundou várias clínicas clandestinas de contracepção numa época em que a contracepção era proibida nos Estados Unidos, né? Então, até a década de 60, a contracepção era proibida nos Estados Unidos. E, por causa disso, né, ela foi presa 2 vezes. E eu trouxe aqui alguns trechos também de escritos dela, justamente para mostrar, né, esse ideal, o ideal marxista e o ideal eugenista presente, né, fortemente, né, enfim, em sua filosofia, naquilo que ela acreditava.
Então, o primeiro trecho é de um artigo intitulado My Way to Peace, né? O meu caminho para a paz. E ela lista algumas das medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para manter a paz na nação. E quais seriam elas? Manter as portas da imigração fechadas para a entrada de certos estrangeiros, cuja condição é sabidamente prejudicial à pureza da raça, como débeis mentais, idiotas, loucos, sifiléticos, epiléticos, criminosos, prostitutas, entre outros. Aplicar uma política severa e rígida de esterilização e segregação para aquele grau de população cuja progenie já está contaminada ou cuja herança é tal que características questionáveis podem ser transmitidas à prole. Toda a população digênica teria sua escolha de segregação ou esterilização, né? Então, esse era o pensamento, né, de quem foi a mãe da pílula, né? E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a Margaret Sanger, né, uma das clínicas, né, de contracepção da Margaret Sanger foi a que deu origem à Planned Parenthood, né, que é a maior clínica de aborto dos Estados Unidos. Então, ela também é considerada, né, a fundadora da Planned Parenthood. E um segundo trecho, né, de um artigo chamado Birth Control and Racial Betterment, né? Então, controle de natalidade e melhoramento racial, né? Para você ver como que realmente o conceito da contracepção ele nasce muito ligado, né, à eugenia. E, inclusive, esse termo controle de natalidade, que ficou muito popular, né, após a Revolução Sexual, ele foi criado pela Margaret Sanger, né? Ela é que cunhou esse termo. E o que ela fala nesse artigo, né? O objetivo da civilização é obter a cultura mais elevada e esplêndida de que a humanidade é capaz. Mas tal realização é impensável se continuarmos a procriar com a raça atual. Algum método deve ser planejado para eliminar o degenerado e o defeituoso, pois estes agem constantemente para impedir o progresso e cada vez mais arrastando para baixo a raça humana. É impossível conceber uma legislação eugênica que seja aceitável e que cubra a necessidade atual. Nosso conhecimento é insuficiente para garantir uma cultura racial inteligente por meio de leis estatutárias. Felizmente, porém, o controle da natalidade oferece uma via de escape. É razoável supor que as mulheres de mentalidade subnormal, por mais carentes de visão e altruísmo que possam ter, prefeririam evitar a dor e as responsabilidades da procriação se a satisfação do sexo pudesse ser divorciada da reprodução. Dado o controle de natalidade, os inaptos irão eliminar voluntariamente a sua espécie. É algo até bizarro de acreditar que alguém realmente tenha escrito, né? Mas, e o que ele quer dizer com isso, né? Esse segundo parágrafo é bem impactante, né? Por quê? O que ela está dizendo? A gente não pode passar um trator em cima, né, da raça inferior. Então, o que a gente tem que fazer é evitar que eles se reproduzam, né? E, na verdade, é um pensamento muito comum, né? As pessoas não se dão conta, às vezes, que tem um pensamento eugenista, né? Porque é muito comum a gente ver hoje pessoas falando, né, que a causa da pobreza é o fato dos pobres terem muito filho, né? E para acabar com a pobreza, a gente tem que fazer que os pobres tenham menos filhos, né? Esse é um pensamento totalmente eugenista, né? Porque, na verdade, o que você está falando é que a causa da pobreza é que o pobre exista, né? Então, a gente vê que ainda existe uma herança muito grande desse movimento na nossa sociedade, né? E o que aconteceu, na verdade, né, é que na década de 50, né, a Margaret Sanger, ela começou a encabeçar um movimento para a criação da pílula. Ela queria um método contraceptivo que fosse fácil e eficaz, né? E para isso, ela se uniu, né,
aquela outra senhora chamada Catherine McCormick, que era uma milionária sufragista, né? Então foi essa moça que financiou os estudos da pílula, né? E ela se uniu também ao cientista Gregory Pincus, que é o da direita, né? E ao ginecologista John Rock, né? Então esses 4 foram responsáveis, né, pelo surgimento da pílula, né? E como tudo aconteceu? Na verdade, eles se basearam em alguns estudos, né, alemães da década de 20, em que os cientistas deram altas doses de hormônios para coelhas e viram que as coelhas ficavam inférteis, né, estéreis. E aí eles começaram a reproduzir isso nas pacientes do John Rock, né? Então, abrindo um parênteses, né, eu não sei se todo mundo sabe como funciona a pílula, mas a pílula nada mais é do que uma bomba hormonal de hormônios sintéticos, né? O que isso significa? São hormônios diferentes daqueles que o nosso corpo produz, né? Numa dose muito alta. E aí o que ela faz, né? Quando a mulher usa a pílula, o sistema nervoso central começa a achar que tem muito hormônio circulante. E aí ele para de produzir os seus hormônios naturais. E o objetivo disso, né, é que toda a fertilidade da mulher seja desligada, né? Então, que não ocorra a ovulação, que não haja crescimento do endométrio, que é esse revestimento interno do útero, e que não seja produzido o muco cervical, né? Então, toda a fertilidade da mulher é desligada por causa da inibição desse eixo hormonal natural da mulher, né? E qual que é o problema disso tudo, além do hormônio sintético em si, né? Dessa bomba hormonal em si? É que é muito comum hoje mulheres utilizarem a pílula para tratar algum problema ginecológico, né? Então, às vezes as mulheres vão bem jovenzinhas, né, para o ginecologista com alguma queixa, seja um fluxo aumentado, seja uma cólica, uma TPM, uma irregularidade do ciclo. E aí o que o ginecologista faz? Ele dá uma pílula para essa mulher, né? E na verdade a pílula não está tratando nada. Na verdade a pílula simplesmente inibe a fertilidade da mulher, desliga essa fertilidade, né? Com isso, realmente, alguns sintomas melhoram, porque a fertilidade está desligada e a pílula cria um ciclo que é falso, que não é o ciclo normal da mulher, né? Ela até sangra regularmente, mas não é uma menstruação real. E qual é o grande drama das mulheres hoje, né? É que muitas começam a usar o anticoncepcional por alguma queixa, passam anos usando a pílula, achando que está tudo bem, né? Porque os sintomas melhoraram. E aí, quando elas decidem engravidar, param a pílula, todos os sintomas voltam, né? Às vezes voltam até piores, porque aquilo não foi tratado, né? E foi se agravando, e ela não consegue engravidar. Porque muitas vezes aquela alteração, né, lá de anos atrás, já era um sinal, uma manifestação que a fertilidade dela estava doente, né? Então, só fazendo um parênteses, né, de como essa pílula, né, como que esse contraceptivo funciona. E como que se deu, né, como se deram esses estudos? A primeira coisa que eles fizeram foi começar a dar esses hormônios para as pacientes, né, do Dr. John Rock. E o que foi algo assim bem antiético e anticientífico, porque eles simplesmente davam esse remédio experimental, sem avisar que era experimental para as mulheres, como um regulador de fluxo menstrual. E aí eles começaram a observar que elas não engravidavam, né? Mas para eles conseguirem a aprovação do FDA, eles precisavam de um estudo em larga escala, né? E aí eles foram fazer esse estudo em Porto Rico, que é considerado um dos estudos mais polêmicos da história. Por que Porto Rico, né? Porque era o lugar perfeito, né, para eles fazerem esse estudo. Primeiro porque era muito fácil de driblar a legislação. Lá a contracepção não era proibida e era uma população extremamente carente, né? E tinha muitas mulheres com muitos filhos. E aí eles simplesmente foram para Porto Rico e davam a pílula para as mulheres dizendo, olha, tome esse remédio que você não vai engravidar. Mas eles não informavam, né, as mulheres que era um remédio experimental, que era uma pesquisa dos possíveis riscos, né, e sabe-se que muitas mulheres tiveram efeitos colaterais graves, e inclusive 3 mulheres morreram durante os estudos, e esses óbitos não foram devidamente investigados, né.
E mesmo assim, eles conseguiram, né, em 1957, que a primeira pílula anticoncepcional fosse aprovada. Só que ela não foi aprovada como um contraceptivo, porque a contracepção era proibida nos Estados Unidos. Então, o Enovid, né, a primeira pílula, foi aprovado como um regulador do fluxo menstrual, né, para a gente ver como a manipulação da linguagem sempre foi uma arma, né, desses movimentos. Ele foi aprovado como um regulador de fluxo e na bula eles colocavam, atenção, essa medicação pode causar infertilidade temporária. E, obviamente, o Enovid começou a ser utilizado por causa do seu efeito colateral. Muito também por causa da divulgação, né, dessas clínicas de contracepção clandestina, né? E só em 1960 o Enovid foi aprovado como um contraceptivo e em 1965 que a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou a contracepção no país, né, em todo o país, para mulheres casadas. Então só os casais poderiam utilizar o contraceptivo. Em 1970 surgem os anticoncepcionais de segunda geração. Então, na verdade, eles foram baixando cada vez mais a dose dos anticoncepcionais, porque eles viram, desde a década de 60, já se sabia que a pílula anticoncepcional tinha efeitos colaterais graves, e principalmente porque essa primeira pílula que surgiu tinha doses cavalares de hormônios, né? Então, ela tinha dose 100 vezes maior do que a pílula de alta dose hoje. Então, vocês calculem, né, como as mulheres não deviam infartar, ter AVC e trombosar, né? E eles foram baixando cada vez mais a dose da pílula. E eles perceberam que ela continuava eficaz em evitar a gestação. E aqui entra, né, um outro efeito colateral da pílula grave, que muitas vezes as mulheres não sabem que existe, que são os abortos ocultos, né? Porque para você inibir a ovulação da mulher, você precisa de doses elevadas do hormônio, né? Quando você baixa a dose do anticoncepcional, essa mulher pode ter escapes ovulatórios. Então, ela pode ovular, ela pode ter a concepção, e o embrião, quando ele chega no útero, na verdade, ele não consegue se implantar, porque a pílula, mesmo numa dose baixa, impede o espessamento do endométrio, desse revestimento uterino. E aí o embrião não consegue se implantar, e esse embrião acaba não sobrevivendo, né? E causando o que a gente chama de abortos ocultos, que muitas mulheres não sabem que pode acontecer com o uso da pílula, né? E só em 1988 que o Enovid foi descontinuado pelo FDA pelos efeitos colaterais, né? Então, para a gente ver a força da indústria farmacêutica, porque desde a década de 60 já se sabiam desses efeitos colaterais, né? Então, levou 30 anos para que a pílula fosse descontinuada, mesmo sabendo-se dos seus efeitos colaterais, né? E eu coloquei ali também, né, a legalização do aborto em 73, para a gente ver como que foi rápida essa evolução, né? Porque na década de 60 a contracepção era proibida e menos de 10 anos depois o aborto já foi legalizado, né? E para a gente ver como que a contracepção e o aborto sempre caminham juntos, né? E em 1990 surge a terceira geração dos anticoncepcionais e atualmente estima-se que mais de 100 milhões de mulheres no mundo usam a pílula. No meio dessa bagunça toda, né, a igreja, né, nossa mãe, ela se pronunciou, né, então o Papa Paulo VI, ele escreveu a encíclica Humanae Vitae, confirmando, né, a posição da igreja contra os contraceptivos, e foi uma encíclica extremamente profética, porque o Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele apontou todos os males que o anticoncepcional traria para o mundo, né? Então, como a Raquel falou, né? Do aumento do número de divórcios, da degradação da sociedade, da desvalorização da mulher, da desvalorização das famílias, do aumento do número de abortos. E ele faz um apelo aos médicos e aos profissionais de saúde para que encontrassem maneiras morais e que ajudassem as mulheres de verdade.
E foi esse apelo que inspirou, né, o então jovem ginecologista Dr. Thomas Hildreth, né? O Dr. Thomas Hildreth, ele foi quem criou o Creighton e a NAPRO e fundou o Instituto São Paulo VI nos Estados Unidos, né, que pesquisa e estuda a fertilidade feminina. E ele ficou profundamente tocado pela encíclica do Papa Paulo VI. E aí ele decidiu pesquisar nessa área. Inclusive, ele foi para a Austrália nessa época para trabalhar e pesquisar junto com o Dr. Billings. Então, Dr. Hildreth, que criou o Creighton, e Dr. Billings trabalharam juntos, né? Depois, o Dr. Hildreth volta para os Estados Unidos e cria o Creighton, né? Desenvolve o Creighton. E a igreja sempre apoiou, né, o trabalho do Dr. Hildreth, inclusive o Papa João Paulo II recebeu diversas vezes Dr. Hildreth no Vaticano, né? Mas afinal, né, como que funciona o Creighton? Então, para explicar um pouquinho do funcionamento do Creighton, né, eu vou explicar um pouquinho da fertilidade feminina. Aqui tem uma imagem, né, dos órgãos reprodutivos femininos. A gente sabe que a mulher tem 2 ovários, que são as glândulas femininas que produzem os hormônios e que contêm todos os óvulos. Então, a mulher, todo mês, ela vai ovular, a tuba vai captar esse óvulo e esse óvulo vai ficar na tuba uterina esperando o espermatozoide, né, que na relação sexual adentra o trato genital feminino. Eles se encontram na tuba uterina, então a concepção acontece na tuba, e esse embrião ele vai migrar para dentro do útero ao longo de 7 dias. Depois de 7 dias, ele chega no útero, e aí esse embrião vai se implantar, né? Então ele vai encontrar aquele endométrio, aquele revestimento interno espessado, e vai fazer um ninho, né? Vai se implantar e continuar a se desenvolver. E tudo isso é controlado pelos hormônios, né? Então, os hormônios femininos, eles não são estáveis e constantes como outros hormônios do corpo, né? Eles têm grande variação. E é justamente essa variação que faz a fertilidade feminina funcionar. Então, no início do ciclo, esses hormônios são baixos, o estrogênio começa a aumentar, faz um pico, depois cai, né? Com a ovulação, o estrogênio cai, e após a ovulação começa a produção de um pico da progesterona e uma nova curva de estrogênio. E esses hormônios vão agir no corpo todo da mulher, preparando esse corpo para uma possível gestação. Então, eles agem no ovário, né? Então, sempre no início do ciclo, né? Os hormônios estimulam o crescimento do folículo que contém o óvulo. Esse folículo ele cresce até ter o tamanho adequado e vai produzindo o estradiol. Então, é o próprio folículo que produz o estradiol. E aí, esse folículo ele vai romper, que é o que a gente chama de ovulação, e o folículo murcho forma uma estrutura chamada corpo lúteo, que vai produzir os hormônios da segunda fase. Esses hormônios também vão agir no endométrio, então são eles que fazem o endométrio crescer e amadurecer para receber esse embrião. E também são eles que agem no colo do útero para a produção do muco cervical, né? O muco cervical é a secreção fértil da mulher, que muitas vezes ela percebe, né, na vulva, na vagina, que lembra, né, a clara do ovo, porque é uma secreção elástica, transparente, né, quando a mulher está fértil. E ele é produzido sob a ação dos hormônios e é fundamental para a fertilidade feminina. A mulher que não tem muco cervical, ela não engravida, porque é o muco que conduz os espermatozoides para dentro do trato genital, até ele encontrar, né, com o óvulo. E é o muco cervical que mantém vivos os espermatozoides. Os espermatozoides não sobrevivem no corpo da mulher sem o muco cervical. Então, ele é fundamental para a fertilidade. E são todos esses eventos que a mulher ela observa através do Creighton, né? Então, como que funciona? O Creighton é esse método para a mulher observar o seu próprio corpo e conhecer a sua fertilidade. Então, ela vai observar vários eventos do seu ciclo,
mais especificamente, o mais importante deles, a produção do muco cervical de uma forma padronizada. Então, esse aqui é o lance do Creighton, né? É a padronização. Então, ela passa como uma instrutora do método. Todas as instrutoras do Creighton, elas têm a formação nos Estados Unidos, no Instituto Papa Paulo VI, assim como nós, médicos, temos a formação de médicos lá. As instrutoras têm a sua formação, né, de instrutoras. E essa instrutora vai ensinar a mulher a se observar de uma forma padronizada. Essa mulher vai sempre observar a secreção vaginal quando ela vai ao banheiro e ela vai comparar com um dicionário de imagens, que eu trouxe aqui um exemplo, né? Nesse dicionário tem todos os tipos de secreção que ela pode observar, né? Então tem vários tipos de secreção e cada tipo de secreção tem um código. E é esse código que ela anota na planilha, né? Então é tudo muito padronizado. Ela anota numa planilha como essa. Então é toda coloridinha mesmo, porque cada dia, ao fim do dia, ela vai fazer a anotação, né? Na verdade, o instrutor sempre recomenda que até o marido faça a observação, né? Para aumentar esse vínculo entre o casal. Cada adesivo tem um significado, então os vermelhinhos são os períodos de sangramento, os verdinhos são os períodos secos e o bebezinho branco são os períodos de muco cervical. Depois eu vou mostrar uma imagem no retroprojetor. Então, com isso, né, a gente tem a primeira aplicação do Creighton, que é a mulher conhecer a sua fertilidade. E esse método pode ser usado tanto para espaçar a gestação naqueles casais que têm essa necessidade, como também para alcançar a gestação mais facilmente. Tá? E só abrindo um outro parênteses, né, que tem muita gente que pergunta qual que é a diferença entre o Creighton e o Billings, né? A diferença é justamente essa padronização. O Billings, a sistematização dele é mais subjetiva. Ele é um método em que a mulher ela repara muito nas sensações e acaba descrevendo essas sensações com as suas próprias palavras. O Creighton, ele é extremamente padronizado, como vocês viram, né? A mulher ela tem um parâmetro, né, que é o dicionário de imagens. Ela vai colocar um código na planilha que é igual no mundo inteiro. Então, se a mulher for morar na China, no Japão, vai ser a mesma planilha, né? Então, o Creighton é um método mais padronizado. E, na verdade, não tem método melhor do que o outro, né? Na verdade, cada método vai se adequar melhor a um perfil de paciente. E o Billings acaba que vai se adequar, talvez, à maioria das mulheres. Porque o Billings vai ser o melhor método para aquelas mulheres que têm ciclos normais, né? Que às vezes querem utilizar o método só para se conhecer melhor ou para espaçar uma gestação, né? Agora, para aquele grupo de mulheres que às vezes tem alguma patologia ginecológica, um ciclo irregular, algum problema ginecológico para fazer tratamento, um muco constante, aí o Creighton vai ser melhor. Por causa justamente dessa padronização, e por causa dessa padronização, a gente consegue aplicar protocolos médicos. E aqui eu trouxe um slide, né, que na verdade, mostra um estudo bem grande que foi feito nos Estados Unidos sobre a eficácia do Creighton, né? Foi um estudo multicêntrico que mostra, né, que a eficácia do método para espaçar a gestação, o método sendo utilizado perfeitamente, é de 99,5%, né? Então, sempre que a gente está avaliando, né, um método contraceptivo, sempre eles fazem essa análise do método do uso perfeito e do uso habitual, né? O que seria isso? O uso perfeito é usando o método perfeitamente. O uso habitual, às vezes, é com pequenos erros, né? O uso que é o uso real das pessoas no dia a dia. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A eficácia da pílula anticoncepcional com o uso perfeito varia, dependendo da pílula, de 97% a 99%. Né? O do Creighton é de 99,5%. E o uso habitual, né, da pílula anticoncepcional é por volta de 91%, né, a eficácia.
Do Creighton foi visto uma eficácia de 96,8%. Então, é um método muito eficaz para espaçar a gestação. Mas o Creighton, na verdade, vai muito além de espaçar gestação, né? Ou às vezes só desse conhecimento do próprio corpo, né? O Creighton, como essas observações, elas são controladas pelos hormônios, a gente sabe que a planilha do Creighton é um excelente reflexo do eixo hormonal da mulher, né? Então, a gente vê uma correspondência da planilha com o eixo hormonal. E, através do Creighton, a gente consegue saber se o ciclo da mulher está normal ou não, e, inclusive, inferir possíveis diagnósticos e usar o Creighton para tratar, né, para os tratamentos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de planilhas alteradas, e são alterações que, muitas vezes, a mulher não perceberia se não estivesse usando o método, né, se não estivesse se observando. Então, a primeira mulher, né, ela tem um ciclo de tamanho normal, mas ela tem pouco muco, né, ela tem apenas um dia de muco. Isso pode ter diversas causas, né, pode ser uma alteração hormonal, pode ser uma endometriose, pode ser alguma alteração no colo do útero, e isso leva a uma dificuldade de engravidar. Então, pode ser causa, né, de uma infertilidade, por exemplo. A segunda mulher, ela já tem um muco normal, tem um período de muco normal, mas ela tem uma fase pós-ovulatória curta, né? Então, vê que logo depois que termina o muco, ela já menstrua, né? Ela já é muito curtinho. E isso é muito interessante também das mulheres que usam o Creighton, porque elas começam a identificar as fases do seu ciclo, coisa que quem não usa nenhum método natural não tem nem noção, né? Então, ela começa a identificar, né, período menstrual, fase folicular, fase ovulatória, fase lútea, e ela começa a identificar, e muitas vezes a gente percebe alterações nessas fases, né, no tamanho das fases. Já a terceira mulher, ela tem um pinga-pinga, né, uma borrinha no fim do ciclo, né? Isso é um sinal claro, né, de uma deficiência de progesterona, que pode levar a uma dificuldade de engravidar, pode levar a abortamento de repetição, né? E muitas vezes essas mulheres até procuram um ginecologista falando que tem essa alteração, e muitas vezes o ginecologista fala que isso é normal, né? Eu já recebi muitas pacientes que tinham, às vezes, 7, 10 dias de borra, que sempre procuraram um ginecologista e sempre falaram para elas que era normal. E muitos dos abortamentos de repetição têm como causa uma deficiência de progesterona, né? Esse ano eu fiz pré-natal, né, de 3 pacientes que tinham 4 abortamentos anteriores, que as gestações evoluíram normais, e a única causa que a gente achou realmente foi uma deficiência hormonal, e que as gestações evoluíram. E o último, né, é uma paciente que tem um sangramento uterino anormal, né, então ela tem período menstrual e tem um pinga-pinga depois de menstruar, tem escape. Isso pode ser sinal, né, de também uma alteração hormonal, de uma infecção, de uma endometrite, de um pólipo, de um mioma, e isso deve ser investigado. E aí que entra a parte da NAPRO, né? O que é a NAPRO? A NAPRO são esses protocolos médicos que o Dr. Hildes criou para tratar as diversas patologias ginecológicas sempre em cooperação com o ciclo da mulher. O que isso significa? É que a gente busca a causa do problema, a gente busca a essência daquele problema para tratá-lo na sua causa, sem inibir a fertilidade da mulher, como a pílula anticoncepcional faz. O nosso objetivo é justamente o contrário, né? O nosso objetivo é restabelecer a fertilidade da mulher e não inibi-la. E sem recorrer também a práticas de reprodução assistida, né? Sem manipulação de vida, sem manipulação de embriões, sem a fertilização in vitro, inseminação artificial. Então, a nossa visão é investigar tudo o que a gente pode investigar na mulher, investigar tudo o que podemos investigar no homem, tratar todas as alterações que a gente pode para trazer esse casal para um patamar maior de fertilidade, para que dessa forma a gestação aconteça dentro da relação conjugal desse casal.
E a NAPRO pode tratar todos os tipos de patologia ginecológica, né? Então, a gente trata infertilidade, abortamento de repetição, distúrbios hormonais, cistos ovarianos, menstruação irregular, ovários policísticos, endometriose, cólicas menstruais, TPM, depressão pós-parto, prevenção da prematuridade. A NAPRO tem uma parte grande também de tratamentos na gestação, secreções crônicas, cirurgias. Então, a NAPRO também tem uma parte grande de protocolos cirúrgicos, né? Muitas das patologias a gente acaba tratando cirurgicamente também. E quais os tipos de tratamento, né, que a gente faz? A gente usa medicações, a gente ajusta os hormônios, nós fazemos suplementação, muitas vezes fazemos cirurgia também, às vezes a gente faz tudo isso junto, e sempre, né, com a mudança do estilo de vida também, né, para um estilo de vida saudável. E aqui também foi um estudo feito, né, no Instituto Papa Paulo VI, mostrando a eficácia da NAPRO e do Creighton para atingir a gestação, né, naqueles casais que já têm o diagnóstico de infertilidade, ou seja, casais que estavam há mais de um ano tentando engravidar sem sucesso. E aí o que os estudos mostraram é que esses casais, usando apenas o Creighton, 20 a 40% conseguiram engravidar espontaneamente. E quando associavam o Creighton aos tratamentos da NAPRO, essa estatística subia para 80%. Né? Só para vocês terem uma ideia, a eficácia da fertilização in vitro nas melhores clínicas do mundo, após 3 tentativas, chega a 50%. Né? Então, é uma eficácia mais baixa do que o que foi visto nos estudos da NAPRO. Né? E, inclusive, a gente recebe muitas pacientes que já passaram por fertilização in vitro, que não deram certo, e muitas conseguem engravidar, mesmo tendo tido fertilização in vitro que não deu certo, né, frustrada. Então, para concluir, né, o Creighton e a NAPRO foram métodos desenvolvidos pelo médico Thomas Hilger, posteriormente ao surgimento da pílula, e em resposta aos apelos do Papa Paulo VI. O Creighton Model é um método eficaz para a mulher conhecer a sua fertilidade, pode ser usado para espaçar ou alcançar a gestação, bem como monitorar sua saúde ginecológica, e a NAPRO possui uma série de protocolos médicos para tratar as diversas patologias ginecológicas, sempre em cooperação com o ciclo feminino, utilizando o Creighton. Eu acho que é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Pedir para vocês nos seguirem no Instagram para ajudar a divulgar o nosso trabalho, mas principalmente, né, às vezes para ajudar também, né, que outras mulheres saibam que não existe só a pílula, que não existe só o DIU, né, e que elas podem ter um tratamento sem inibir o seu ciclo, sem usar uma bomba hormonal, né, e que vá de encontro também com os seus princípios, né, que isso é o mais importante. Obrigada.